Então, pessoal, agora nós vamos para a última parte desse primeiro workshop. Eu espero que a gente consiga fazer outros de aprofundamento ano que vem. Então, o pessoal aí que trabalha com visão, quiser dar uma explorada nisso, o pessoal que trabalha com manipulação, interação, né, humano-máquina, acho que a gente pode fazer um negócio bem legal ano que vem e continuar explorando. Ainda mais em tempos de pandemia, né? É uma ferramenta assim no computador, é algo fantástico. Então, para agora, o que eu fiquei de. O Christian acabou de apresentar a parte de corpos flexíveis. E por último, agora eu gostaria de falar um pouco sobre um controle um pouco mais avançado, né? Então, até tarde a gente fez controle de PID independente, né, de junta. A gente fez um pouquinho também de. Então, se vocês entrarem no GitHub lá, depois eu vou organizar um pouco melhor. Mas se vocês procurarem no GitHub no Robotics Studies, eu subi um branch ontem que é chama Workshop. Aí você pode entrar nele, pelo menos parte das coisas que eu implementei quando a gente estava compartilhando tela estão aqui. Você pode depois acessar com mais calma. Aí a gente vai colocar os exemplos do Christian também, o que o Henrique trouxe, e depois a gente sobe mais organizadinho. Eu limpo o que não é do workshop também. De qualquer maneira, a nossa última parte agora é para falar de controle de dinâmica inversa. E agora eu queria trazer assim um pouco mais de visão, né, do porquê fazer dinâmica inversa, para a gente poder. O pessoal talvez de graduação sofra um pouquinho mais, mas fé no pai, né? Vamos firmes. Então, o que a gente fez foi escolher a nossa problemática, né? Então, o que a gente tem? Deixa eu recapitular aqui. O que a gente tem? A gente tem basicamente isso daqui, né? Então, você tem esse tal, é um vetor dos torques que você vai colocar nos motores, certo? Então, e aqui do lado esquerdo está a dinâmica do teu robô. Então, essa parte esquerda aqui é segunda lei de Newton, né? Então, os termos dependentes da aceleração, essa aqui é chamada matriz de inércia, os termos dependentes da velocidade, que são esses Qs é o vetor de juntas, né? Então, o Q é o vetor posição, Q ponto velocidade, Q dois pontos aceleração. Esse cara é chamado matriz de Coriolis, que ele traz efeitos não lineares decorrentes não só da dissipativos, mas também da movimentação dos corpos no espaço, forças centrípetas, todas essas coisas, e o vetor de gravitacional. Então, todos esses caras aqui da esquerda, eles são o que está acontecendo no teu robô. E aí, a nossa dificuldade eu quero colocar meu robô em algum lugar, no espaço, para executar alguma tarefa, que seja lá qual for, desculpa, e eu quero saber qual é o torque que eu tenho que colocar em cada junta para fazer o que eu quero. Então, dependendo do torque que eu colocar, o comportamento vai ser regido, né, por esse cara que tem na esquerda. Pois bem, na semana passada, ontem, a gente acabou vendo escolher um torque que fosse um controlador PD, né? Então a gente compensava o quê? A gente compensava erros de posição e erros de velocidade junta a junta. Então, voltando aqui, né? A gente usou essa lei aqui que a gente implementou, né? Então eu fui, para quem já trabalhava com PID, implementou, entendeu, e aqui é esse controlador que a gente já fez. Então, a gente tem uma certa posição desejada, que a gente quer chegar. Geralmente, a velocidade na posição desejada é zero, por isso que aqui, em vez de ser mais KV, que multiplica KD ponto menos QD ponto, né? Menos Q ponto, passou a menos KV, porque o desejado é zero. E aí, se eu pegar esse cara, esse tal, e jogar naquela equação lá em cima, né, onde o tal estava na direita, se eu faço compensação de gravidade, a primeira coisa é que vai cortar, né? O tal do lado esquerdo com o tal do lado direito, porque eu estou compensando já na minha ação de controle. Eu já sei qual é esse vetor e eu estou já ignorando ele. Então, o que sobra no meu sistema é essa dinâmica aqui. Então, eu vou ter uma certa aceleração, termos proporcionais à velocidade, que também, né, a minha matriz de KV vai estar aqui, e os erros, né, ele colocou erro, porque esse cara aqui é o erro de junta, né? Então, o desejado menos o real. Muito bem. Ele faz análise aqui por estabilidade de LEPO9, que não é nosso objetivo fazer isso, mas ele mostra que esse controlador é estável. Qual que é a dificuldade desse controlador? A gente viu ontem. É muito difícil eu escolher essas matrizes KV e KP, porque eu precisaria... primeiro, cada junta precisa de um ganho diferente. Segundo, esses caras aqui, que eu não explorei isso ontem, né? Esses caras aqui, eles são termos
estritamente não lineares, né? Então, se você pegar uma matriz inercial de um robô de 7 juntas, ele vai ser uma matriz 7 por 7, que vai ter, não vai ter termos só na sua diagonal principal. Na diagonal principal você teria o que seria, digamos assim, os momentos principais, né? Mas você vai ter outros valores na diagonal secundária, enfim, todos os outros, nas outras partes aí, na matriz triangular direita e esquerda, né? Enfim. Pois bem, não só esse cara é não linear, como esse cara aqui também é estritamente não linear. E a gente está colocando um controlador que é linear. Ele é linear na velocidade e na posição. Então, de fato, a gente vai ter dificuldade em acabar colocando no nosso robô a escolha desses caras. Bom, poderia, né? A gente poderia, sei lá, implementar um algoritmo de otimização, sei lá, um Lavenberg-Marquardt, um otimizador de Newton de muitos graus de liberdade, para você acabar encontrando, né? Teria que criar métricas de desempenho, verificar o quão ruim ou quão bom estão essas métricas e colocar o meu sistema para trabalhar. É possível. Tem outras técnicas que estão aqui no, no handbook também, que ele fala um pouquinho do Turing, né? Como que eu posso fazer essa escolha, né? Desses ganhos e tudo mais, né? Sendo que esse parâmetro aqui que vai alterar ao longo do tempo, né? Ele vai multiplicar o meu P&D aqui, né? Vai multiplicar o meu erro no final. Muito bem. A gente não quer fazer isso. A gente vai para um outro tipo de controlador, que é o controlador por dinâmica inversa. Então você vai ver que o controlador aqui ele vai ficar quase que perfeito. Né? Eu vou te explicar o que ele faz. E depois a gente vai ver por que ele não funciona tão bem na realidade. Na verdade, eu já falei porque ele não vai funcionar tão bem. Cabe a nós agora fazer. Então, lá atrás, qualquer dúvida vocês me parem aí, tá? Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, peço que você segure um pouco, a gente pode conversar depois. Então, aqui era a nossa ação de controle do controlador PD, né? Que poderia ser um PID sem problema algum, para corrigir pequenos erros de regime. Mas o PD, a princípio, está ok. Então, esse daqui foi o tal que eu coloquei do lado direito da equação, lá de cima, na equação chamada corpo rígido, para fazer chegar onde eu quero. Ah, eu não comentei uma coisa, né? Só para a gente chegar aqui a vias de fato. Então, essa matriz, essa equação aqui, ela é como se fosse, de fato, a gente poderia pensar quase que se fosse o equacionamento das leis de Newton, né? Só que sem as reações. Então, como se eu fosse capaz de substituir tudo e chegar nas equações. Né? No fundo, a abordagem é lagrangiana, né? Para chegar nessas equações que elas estão aqui. Mas você imagina, né? Que estamos como se fossem forças inerciais, né, dependendo da aceleração, forças dependentes da velocidade, gravidade, enfim. E aqui forças externas que os meus motores vão colocar no meu robô. Então, se eu coloco um torque e quero saber que movimento eu tenho, perdão, se eu tenho um certo movimento, eu quero saber que torque faz isso, eu tenho um problema chamado de dinâmica inversa, certo? Se eu tenho o torque e quero saber o movimento que ele gera, eu tenho um problema de dinâmica direta. Então, eu coloco os torques e vejo o que vai acontecer, dinâmica direta. Eu quero construir um certo movimento e quero saber que torques geram esses movimentos, dinâmica inversa, certo? Então, o nosso problema aqui, sem você saber, né, a gente está fazendo uma análise de dinâmica inversa, ou seja, eu quero, para um certo movimento que eu quero fazer ele acontecer, eu quero saber que torques eu tenho que colocar. Isso é controle, né? Então, controle é que input eu tenho que colocar para fazer com que o meu sistema chegue onde eu quero que ele chegue do jeito que eu quero que ele chegue. Muito bem. Se você olhar essa equação 8.29, essa equação ela é justamente praticamente, né, aquela equação do corpo rígido lá em cima que eu te mostrei, né? Então, qual que é a diferença aqui, que se você olhar? Aqui, em vez de Q2 pontos, é V. E aí a gente vai chegar lá. Veja, o que essa equação 8.29 nos diz? Ela está falando assim, olha, se ao invés de você escolher um controlador linear PD, como a gente viu, a gente implementou ontem, por que você não implementa um controlador não linear desse tipo aqui? Onde você compensa a gravidade, você compensa, você já coloca a parcela de Coriolis e você ainda coloca, né, uma parcela que vai ser compensada aqui, multiplicando a matriz de inércia.
Então, qual que é a problemática, né? Então, quem que é esse valor de V? Eu vou te dizer qual valor de V a gente vai usar nesse momento. Você vai usar essa equação aqui embaixo, 8,30. Então, vamos lá, por partes. A tua ação de controle, a ação de controle toda é H vezes V, C vezes Q ponto, mais tal G. Onde o V teria que ser substituído aqui. Então, a tua ação de controle, no fundo, é tudo isso daqui, onde o V é esse cara. Então, o H teria que estar multiplicando tudo isso daqui. Pois bem, essa é a situação de controle. Quando você substitui lá em cima, o que vai acontecer? Vai cortar tal G com tal G, vai cortar CQ ponto com CQ ponto, e vai sobrar o quê? HV igual a HQ dois pontos. O que isso significa? Significa que o V, para isso ser verdade, o V tem que ser igual ao Q dois pontos. Por isso que a gente faz a escolha desse cara aqui. Então eu preciso achar um jeito de modelar a gravidade, modelar a inércia, os vetores inerciais aí, de Coriolis, né, de movimentação, e também saber a dinâmica, a matriz inercial. Se eu souber tudo isso, eu escolho também o valor de V, onde o V, veja, a gente está fazendo muita coisa aqui. Aí você tira dúvidas comigo. Mas a questão é, esse controlador aqui, do jeito que ele está escolhido, ele é um controlador de feed-forward. Por quê? Porque você está assumindo que você conhece qual seria o perfil, você conhece a dinâmica do teu robô. Então, teoricamente, se você conhecesse perfeitamente toda a dinâmica do teu robô, você não precisa de feedback. Porque você conhece tudo que vai acontecer, todas as gravidades, todos os atritos, tudo. No caso, a gente não conhece. Então, completamente. Então, o que é o controle por dinâmica inversa? É você pegar a equação dinâmica e colocar nela subtrair dela, né, todos os fatores não lineares, que são a matriz C, a matriz H. A tal G, ok, a gente já fez ontem. Então, aí, esse V aqui, ele faz a parcela de feedback. Perceba que você está fazendo um feedback aqui. Por quê? Porque você está pegando o valor desejado e colocando de volta o valor real na realimentação. Então, esse daqui é como se fosse um vetor, uma ação de controle feed-forward, que ele vai ter um feedback. É um negócio meio doido para quem não está acostumado, mas faz todo sentido. Muito bem. Então, se o Q tem que ser igual a V, quando de fato eu colocar, vai ficar Q dois pontos, né? Vai ficar Q dois pontos igual a tudo isso daqui que está aqui. Então, eu passo o Q dois pontos subtraindo, vai ficar Q dois pontos menos QD dois pontos menos Q dois pontos, tudo isso, e aí o restante aqui, tudo isso igual a zero. Quem é QD dois pontos menos Q dois pontos? A derivada segunda do erro. Quem que é esse cara aqui? Derivada primeira do erro, e esse cara é o erro. Então, quando você substitui essa equação lá em cima, você chega nessa equação do erro. Porque você está controlando a dinâmica inversa do teu robô. E o que é essa... Para quem já fez equações diferenciais, eu acho que todo mundo que já fez equações diferenciais, se você tem uma equação diferencial onde todos os termos são positivos, basicamente você sabe que é de segunda ordem, basicamente você sabe que é um sistema estável. Certo? Então, pelo menos, e assintoticamente, dependendo dos valores de KV e KP que você escolher. Então, ele vai convergir, ele não vai ficar oscilando, ele vai ir para o ponto que você quer. Se você coloca, existe uma outra opção, existe a opção de você colocar no lugar desse V uma parcela integrativa ainda, para você sumir com alguns problemas ali de erro de regime. A questão é que você vai transformar esse teu elemento num sistema de terceira ordem, não mais de segunda ordem. Tudo bem, a princípio, ok. Então, essa é a ideia do controle por dinâmica inversa. Você vai jogar na tua ação de controle toda a dinâmica do teu robô, fazendo um feedback de posição e velocidade, fazendo um controlador PD de feedback, e colocando a aceleração que você quer. Então, antes, a gente colocava, só para encerrar, isso já comentei. Antes, a gente colocava a posição desejada, e a gente colocava, falava que a velocidade desejada era nula, né? Aí, no final da tarde de ontem, a gente fez o quê? A gente fez uma spline para tentar suavizar, né, a quantidade de controle que eu estava colocando, porque eu estava saindo com um controle muito, muito bruto logo no começo. Aqui, eu posso colocar, se eu fizer uma entrada step, o que vai acontecer? O QD é constante, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero. Funciona? Funciona. Funciona assim. E funciona muito melhor do que o outro, tá?
Se você faz uma spline, você tem quem é o QD ponto e o QD 2 pontos, tá? Então, não tem nada de problema aqui. Se você implementou ontem, basicamente é só continuar fazendo o negócio. Vai lá, Grilo. Assim, eu vou falar um pouco sobre o problema que eu tenho na hora que eu estou vendo esses equacionamentos, que às vezes por falta de leitura, falta de atenção, não fica claro para mim. Essa equação 8.29, embora seja quase que exatamente igual à equação dinâmica, ela não está aí para substituir a equação dinâmica, correto? Ela está aí. Não, você vai compensar toda a dinâmica dele. Você está escolhendo um perfil de torques que você vai plugar na equação dinâmica. Isso, você vai colocar do lado direito. Isso. Por isso que você estava comentando, né? Vai cortar o H, vai cortar o C, vai cortar o tal G, vai cortar a galera toda. Isso. Vai cortar porque você está... Na equação dinâmica, você tem um tal que é uma variável livre. Você pode enfiar a força no motor que você quiser. Isso. E essa força no motor que você quiser está sendo escolhida como uma equação muito parecida com a própria equação dinâmica. Exato. Não por acaso. Exato. Porque alguém viu que era bom. Porque você vai compensar a dinâmica. Exatamente. É perfeito. Então, você vai pegar esse lado esquerdo aqui e perceba, ó, é o seguinte, esse cara que está aqui, e isso é muito importante para entender o que está acontecendo, né? Esse cara que está aqui, que você está vendo do lado esquerdo dessa equação 83.37, ele é a dinâmica do corpo. É de fato o teu robô. O teu robô está aqui, entendeu? Então, são as massas dos seus elos, são todas as velocidades, acelerações. Aí, a nossa dificuldade eu quero escolher quem é esse tal. Quem é o melhor tal que eu posso escolher? Os torques que eu vou colocar nos motores. Ontem a gente fez por P&D, e aí como o Grilo agora trouxe, né? Agora a gente está fazendo diferente. A gente está fazendo o primeiro teste que a gente vai fazer hoje, é por dinâmica inversa. Então, lá, em vez de eu colocar um KV vezes Q ponto mais um KD vezes Q, eu vou colocar esse cara aqui, que é toda a dinâmica do meu robô. Então vai cortar, exatamente, Henrique. Você vai cortar esse cara, vai cortar esse cara, vai sobrar H, Q 2 pontos, igual a HV. E aí, como H é igual a H, o método significa o quê? Que você está fazendo que a aceleração que o seu robô vai seguir é exatamente esse sinal V aqui, minúsculo. Entendeu? Uhum. E aí... E esse V minúsculo, ele é escolhido para ser esse QD, KV, KP e etc. Isso. E, assim, eu só tô querendo bater bastante nisso porque isso é uma dificuldade minha. Graças a Deus, eu tô colocando essa dificuldade para trás. Mas às vezes é a dificuldade de alguém que tá vendo também. Porque as equações são muito parecidas. E o cara fala, pô, mas de onde que ele tirou que um é igual ao outro? Não é que é igual. Eu tô fazendo ser, porque eu estou escolhendo para ser. Por exemplo, ali no parágrafozinho, né, entre o 829 e o 830. Which applied to 8.1 yields a set of end coupled, não sei o quê. Por exemplo, Q ponto igual a V. Tipo, eu vi esse tipo de coisa e falo, caralho, de onde que ele tirou isso? Não é que de onde ele tirou isso. Você equaciona a 829 com a 337 e vê que isso matematicamente vai acontecer. Exato. E aí, com isso, você vai escolher o V, e a gente está escolhendo o V para ser a 830. QD, 2 pontos, KV, KP, esse cara. Isso. Daí, com isso, então, Q ponto fica igual à parte direita do 8.30. Exato. E aí, o que acontece? Veja que eu não cheguei nesse mérito ainda, mas já que você leu, isso aqui é muito importante. Isso, o teu sistema, isso aqui é muito doido. Eu quis fazer esse workshop basicamente por causa desse método, porque é o seguinte, eu tive dificuldade para entender. E quando eu entendi, eu quero que mais pessoas entendam, entendeu? Então, assim... Derrama. Exato. Pessoal, quando você olha para a equação... alguém quer falar alguma coisa? Só para não perder o contexto desse ponto que o Henrique levantou de por que escolheu isso, né? Não, ele escolheu. Que eu estava, quando eu estava estudando essas questões desse controlador desse tipo, basicamente o pessoal quer pegar um controlador e transformar ele num sistema físico. Tipo, eles pensam o seguinte, tudo é um sistema físico. Se eu quero controlar um sistema físico, então eu vou usar o meu controlador como um sistema físico agindo sobre o outro. Então aí ele constrói isso baseado dessa forma similar a uma equação dinâmica. Ele está querendo realmente transformar a ação de controle num sistema físico batendo no outro, controlando o outro. Exato. Veja o seguinte,
o que esse método aqui quer fazer, né? Aproveitando isso que o Cristian ia falar. Atuação de controle é tudo isso daqui. Não é isso aqui embaixo, só. Boa. Tudo isso daqui. A gente vai calcular isso já no jogo, tá implementado já. Então é o seguinte, o que você está fazendo no fim das contas? O teu controlador já está prevendo toda a dinâmica do teu robô. Entendeu? Então você já vê, se eu tiver uma certa velocidade junta, ele vai gerar esse comportamento, eu já vou compensar. Então o teu motor já tem essa parcela. Quando ela surgir, o teu controlador motor já cancelou, entendeu? Nessa daí, vai lá. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Nessa daí, pensando, né, é até interessante, porque o robô real, a gente não conhece a matriz de inércia dele, a gente não sabe que Coriolis vai sair daquele robô, a gente não tem noção exatamente das instâncias para matar a gravidade de maneira completa. Então, uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, é brincar de inserir erros nesse nosso algoritmo de controle. Por mais que o Mujoko nos dê tudo com total perfeição, ou extremamente... O erro dele é basicamente o erro de ponto flutuante do computador, né? Basicamente mais algum erro numérico. O que é muito pouco. A gente pode brincar de a gente colocar erro. Vamos colocar a matriz dinâmica nossa, colocar um erro de 10% para baixo para cima com o número randômico. Vamos colocar na matriz de Coriolis um erro de 20% para cima para baixo com o número randômico. Ótimo. Para a gente sentir o que é robótica na realidade. Então, você chegou num ponto importante. Eu ia chegar lá, então eu vou continuar nesses parênteses aí. Você vai ver que o controle de dinâmica inversa que a gente vai fazer vai ficar perfeito. Ele vai ficar perfeito. Por quê? Porque a gente vai pegar esses valores H e C e tal direto do Mujoko. Então, a simulação está sendo exatamente a menção de controle. Está perfeito, entendeu? Então, assim, vai ficar um chuchu o nosso controlador. Na vida real, isso não vai acontecer, né? Porque a gente, por exemplo, aqui não está modelando atrito. Você está vendo atrito aqui? Não está. Então, a gente não está compensando ele. Então vai ter outras coisas, né, que a gente precisaria mexer. E aí, esse que é o problema, porque aí eu tô avançando já, né, a gente estaria avançando aqui, não é bem o propósito. Mas é por isso que a galera faz controle de dinâmica inversa, mas tem métodos simplificados, porque é o seguinte, cara, eu não vou ter esse comportamento. Tem como eu simplificar ainda mais e fazer um controle que seja tão bom quanto? Tem. E são esses métodos de linearização do feedback. Que depois que o mais famoso deles é esse chamado de torque controlado aqui. Que aí ele vai ter uma cara parecida, mas a maneira que você escolhe aqui vai ser diferente. Então a gente não vamos chegar lá ainda, a gente vai conversar mais para frente, num próximo momento, mas vamos implementar esse cara aqui. O que eu tava, só para fechar o que eu estava falando antes, é o seguinte: desacoplado é muito importante, porque no fundo é o que a gente quer. Lembra ontem que eu falei assim, olha, nós estamos fazendo, lá no P&D, nós estamos fazendo uma ação de controle, perdão, essa ação de controle que a gente implementou. Ó, a gente está fazendo uma ação de controle que ela é de junta independente, ou seja assim, o nosso controlador, ele é linear e desacoplado. O nosso sistema, ele é um sistema que ele pega, ele mapeia de R7 para R6, né? Ele sai de 7 valores, que é um vetor de torque, de 7 motores, e ele chega no R6, que é o quê? 3 posições e 3 rotações no espaço cartesiano. Só que quando você fez, né, eu espero que a gente já fez algumas matrizes de inércia na nossa vida, nas matérias de robótica que a gente já deve ter visto, quando você faz essas matrizes aqui, você tenta escrever elas, você percebe que elas são extremamente não lineares e extremamente acopladas, né? Elas têm valores que não estão só na diagonal principal. Se você tivesse tudo na diagonal principal, acabou, o teu sistema é totalmente desacoplado, você pode fazer o que você quiser. Mas ele não é. Então, assim, por mais que eu coloque uma ação de controle que é desacoplada, o meu sistema não é desacoplado, ele é acoplado. Tudo depende um do outro. Então, esse controle por dinâmica inversa, esse método aqui, essa ideia, ela desacopla. Ou seja, veja o seguinte, eu tenho uma dinâmica, uma ação de controle que é totalmente não linear, e aqui entra uma outra dificuldade, né? Eu estou pegando isso daqui do Mujoko, mas o ideal qual seria? Né? Eu não vou ter isso na realidade. O IVA não me dá isso. Eu tenho que escrever essa equação. E aí talvez faça sentido, por exemplo, você ter o modelo do Mujoko rodando em paralelo, porque pelo menos eu tenho acesso muito mais rápido a essas matrizes. Mas é um outro pepino. O que eu estava dizendo é o seguinte, esses caras aqui são extremamente não lineares.
né, são extremamente acoplados, um depende do outro. Então a matriz C aqui ela não é só diagonal, a matriz H não é só diagonal. Contudo, quando eu faço essa ação de controle, que é uma ação não linear, a minha variável V aqui no final, que vai ficar igual à aceleração que o meu corpo tá recebendo, ela é desacoplada. Porque agora, perceba que como ficou Q2 pontos igual a V, Q2 pontos é um vetor. O vetor Q3 2 pontos não depende do Q1 2 pontos, percebe? A gente está falando de velocidade angular, da aceleração angular de motores, que não tem nada a ver um com o outro. Não depende de posição de ela, não depende do próximo, tal. Então, essa matriz KV e essa matriz KP, assim como a gente fez no PID, né, elas vão continuar sendo matrizes diagonais. Eu não preciso me preocupar com isso. E mesmo com matrizes diagonais, o meu controlador vai ficar bom. Por quê? Porque eu tenho uma ação de controle que permite que eu desacople. E aqui a gente está falando de controle de robôs assim, mais próximo do que eu vejo em artigos. Assim. A galera faz coisas nessa linha, entendeu? Só um comentário que também às vezes isso me vem na cabeça, né? Pensa no seu braço, né? Mesmo exemplo assim, pensa no seu braço. O ombro carrega o braço, o antebraço, o cotovelo carrega o braço, e o pulso, e por aí vai, né? Quando a gente fala que é desacoplado, não quer dizer que vai deixar um de carregar o outro. Mas o acoplamento que o robô serial tem está sendo compensado pela forma do controle. Porque é exatamente o que o Gustavo falou. Esse tipo de controle nos permite que matematicamente desacoplemos uma equação da outra. Exato. Acho que um termo legal seria ponderar. É uma ponderação que permite a gente fazer. Cara, eu não sei ponderar, se assim, tipo, eu vou ponderar com o peso de K para uma junta, o peso para outra, tipo, isso. Mudando os valores. Exato. Então eu acho que essa é a grande sacada, que eu demorei muito para entender. Por que é desacoplado? A minha ação de controle não é desacoplada. Então, no final, vai dar um valor que depende um dos outros. Só que, no fim das contas, se você compensa o restante, né? Enfim. Muito bem. Agora, existe uma segunda dificuldade. A primeira vamos lá. Alguém tem dúvida aqui? Pessoal aí, o Tarek, Milhouse. Acho que ficou bem claro para mim. Legal. Também deu para entender, sim. É tipo o que a gente estava fazendo ontem para gravidade, só que num escopo maior do robô, né? Sim, a questão é que você vai ver que o jogo tem umas particularidades. E aí Você vai ver que a gente não vai... Então, assim, por exemplo, ontem eu não ensinei vocês a pegar a jacobiana, e nem hoje eu vou ensinar. Porque não precisa. Tudo que a gente está fazendo é em espaço de junta. Espaço de junta não precisa de jacobiana, né? Então, a gente volta nisso no ano que vem, faz um novo momento. E aí, porque tudo que a gente está fazendo aqui para espaço de junta, ele mostra aqui depois para o espaço operacional. É a mesma coisa. É a mesma problemática. Então, matriz de inércia, ação de controle, espaço de junta, de operacional, e por aí vai. Mas, beleza. Então, vamos implementar esse cara aqui, tá? Logicamente, né, um controle PD de junta dependente, como a gente fez ontem, eu sei de cabeça, é muito simples. Aqui não. Aqui tem umas maracutaia para você achar no jogo como que você calcula esses caras. Então eu vou ficar dando uma chupinhada aí. Vou fechar esse cara aqui, vou pegar minha simulação principal. Então, na simulação de ontem, o meu robô ficou assim, ó. Esse aqui é o código que que eu fiz ontem à tarde, né? Meu robô ficou assim. Não tá bom, mas vai ficar assim, certo? Vai ficar desse jeito aí, é o jeito que eu escolhi, ele chega mais ou menos perto, é isso aí. Tá bom. Agora, o meu loop de controle, ele é idêntico, então eu tenho que calcular os erros, eu vou precisar aqui, perdão, para fazer isso, certo? Eu vou precisar calcular, e no final eu tenho que calcular a ação de controle. Só que a minha ação de controle, ela não é mais isso daqui, né? Agora ela deveria ser o quê? Eu vou apagar isso aqui, certo? E ela deveria ser o quê? Deveria ser isso aqui, ó. H vezes V mais C vezes Q dot, QD, certo? Mais tal G. Eu vou colocar QVEL, tá usando QVEL, né? Que velocidade. Então é isso daqui que eu tenho que fazer, certo? E aí eu preciso ver como que eu traduzo como que eu acho cada um desses valores
dentro do Mujoku. Eu vou escrever, vou escrever assim, ó. É isso daqui, certo? Eu preciso dar um jeito de calcular esses caras. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer, que é a mais fácil de todas, é que esse cara todo aqui, e isso é um problema para soluções fechadas, o Mujoku dá pronto pra gente. Perceba o seguinte, esse cara é um vetor, porque ele é a gravidade por junta. Esse QVL é um vetor, esse cara é uma matriz. Quando eu multiplico por um vetor, vira um vetor. E esse cara é uma matriz, esse cara é um vetor, vai virar matriz vezes vetor, vai dar vetor também. Então, isso aqui vai dar um vetor 7 por 1, certo? Tudo isso daqui, o Mujoku, ele tem no Q-force bias, se você procurar aqui. Então, esse cara aqui, ele é essa matriz C, e também, né, aqui não tá escrito, mas você pode procurar em outras referências aqui, o Q-force bias também traz os gravitacionais. Então, todo esse cara aqui já é dado pra gente no Mujoku. E simples assim, ó, eu vou chamar, tipo, sei lá, vou colocar um C equivalente, que vai ser tudo isso daqui, ó. Só Gustavo, Oi. se você olhar lá no Computation, aquela matrizinha, aquele tabelinha que ele mostra lá explicitamente que o Q-force bias é Coriolis, centrífuga e gravitacional. Obrigado, Henrique. Então é isso daí, ó. Então, isso é bom e ruim. É bom porque a matriz C que a gente está acostumada, você percebe que a equação dele de corpo rígido é simplificada, tá vendo? Não tem os vetores gravitacionais. Porque ele já diz que é Coriolis centrífuga, que seria nosso C, mais o gravitacional, que é o nosso tal G. Então, simples assim, você pega o Q-force bias, acabou. Já está pronto, já está calculado para a gente, tá bom? Agora, o pepino vem de H e de V. Bom, o V talvez seja o mais legal de calcular, né? Porque o V, ele é esse cara aqui. Então, ele seria Q, aceleração desejado, mais um KD, né, que seria o KV, vezes o QVEL desejado, menos o QVEL, certo? Que, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar um pouquinho aqui, só para... Opa. Beleza? Mais o KP vezes o QPOS desejado menos o QPOS, certo? Bom, como eu vou chegar num lugar que eu quero chegar com aceleração e velocidade zero, a princípio eu vou fazer isso daqui ser um vetor de zeros de 7 dimensões, e o QVEL desejado também vai ser de 7. Para mim não importa muito, porque no fim das contas, eu quero que esses caras aqui, se você tem um spline calculado, você só colocar aqui depois cada instante de tempo, qual é aquela aceleração, aquela velocidade desejada naquele momento. Como a gente não está querendo fazer um grande desempenho, a gente pode falar. O zeros ele não vai fazer uma matriz 7 por 7? Desculpa, eu não lembro. Se eu não me engano, não. Ele faz 7,0. Então beleza. É isso aí. Perfeito. Beleza? Muito bem. Então, agora eu precisaria fazer o quê, então? Um h.dot vezes v. Só me falta, então, calcular esse h. Como que eu calculo esse h? Muito bem. Uma coisa que a gente não apresentou ainda para vocês, e aqui é muito importante a gente falar, é que esse API Reference, ele tem um monte de função aqui. Vocês não perceberam ou não mexeram nisso, mas se você olhar aqui na esquerda, ele tem um monte de coisa. Um monte. Aqui, ó, API Functions, ele tem uma cacetada. E tudo isso daqui o Mujoku Pi implementou. Na verdade, o Mujoku Pi não implementou, ele só fez uma tradução, né, Grilo? Acho que o termo que poderia usar é o Mujoku Pi, ele expõe essas funções. Ele expõe, perfeito. Então, se você procurar onde que ele define,
você vai ver que não tem nada. Ele simplesmente tem um cara que faz insight, então chama a função em C. Em C. Muito bem. Acho que a primeira coisa que a gente teria que procurar é isso daqui, ó. Essa é a variável que a gente quer acessar, que é a inércia total. Tá vendo? Então, se eu procurar... eu vou procurar aqui nos meus úteis, porque senão eu esqueço, tá? Senão eu vou... aqui. Pegar a matriz de inércia. Então, como que eu acesso esse cara? Primeira coisa é que aqui em cima, a gente já importou desse jeito aqui, para ficar mais simplificado, né? Então, eu vou agora importar o MuJoCoPy, tá? E aí, dentro dele... vamos fazer isso no terminal aqui, só para a gente ter uma noção aqui. Então, todas essas funções que você está vendo aqui, vamos pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar, tipo, full_m aqui, ó. Essa full_m, ela é uma função. Então, se eu chegar aqui e fazer assim, ó, MuJoCoPy.functions, porque aqui em cima era functions, né, se você se lembrar, API functions, e aí você coloca ponto full_m. É isso, né? MJ full_m, peraí. Aqui. Na verdade, onde eu estou fazendo aqui no terminal é ruim. Vamos fazer no esperto aqui do PyCharm, que é mais legal. Port MuJoCoPy. Então eu faço MuJoCoPy.functions.mj, que é geralmente o prefixo que eles usam, full_m. Tá vendo? Muito bem. Então, se eu fizer isso daqui, esse cara é exatamente esse cara aqui, ó. Tá? Primeira coisa, ele não retorna nada. Então, se eu fizer isso daqui, seu A vai estar vazio, porque não retorna nada. O que ele faz? Ele sobrescreve. Então, você passa para ele o teu modelo, você passa para ele a tua DST, seja o que isso seja, e você passa esse M. No fundo, essa full_m aqui serve para fazer isso, ó, converter a matriz esparsa em matriz densa. Vamos procurar o QM aqui. Isso é porque é em C, né? Você passa o ponteiro para um array, e dado que você passou um ponteiro, a função vai alterar o que está nesse ponteiro. É DST de destination. Legal. Mas geralmente esse DST não tem nos outros, tá? Não sei porquê, mas beleza. Porque ele vai escrever o que você quer nesse ponteiro. Tá. No caso aqui, ó, então veja o seguinte, a gente está fazendo justamente a matriz full_m. Perfeito, então. Ó, aqui a gente passa o modelo, então eu passei como sim.model, então eu vou criar aqui, né? Vou criar aqui, então, MuJoCoPy.functions.mj full matrix, certo? E aí eu pego, então, passo o modelo para ele, que pode ser o model, porque aqui em cima eu calculei o model, ou eu gosto de passar o modelo dentro do sim que eu defini, certo? O segundo argumento como o Henrique falou, destination. Então, o destination, ele já tem que estar pré-alocado, ele já tem que existir. Então, eu vou criar minha matriz H, vou criar um H underline, que não é a matriz H que eu quero, depois vocês vão ver por quê. Eu vou criar, então, uma matriz de zeros 7x7 aqui, que é a matriz que, de fato, eu preciso, certo? H. E, por fim, eu preciso... Deixa eu ver aqui. Eu preciso do total inertia. Então, eu vou lá no sim.data e pego o QM. Então, sim.data.qm. Pergunta, por que o QM está no data, se a inércia é completa, e não está no model? Eu quero alguém responder. Você comentou sobre isso já? Sobre a diferença entre data e model? Já, comentei lá no começo. O model é estático, né, a princípio. Então, ele carrega tudo que está no XML. E o data são os dados da simulação. Por que eu não consigo ter essa matriz aqui? Pelo mesmo motivo de que a gente fala que é uma matriz de inércia, não é uma matriz de massa. Né? A inércia depende da posição. Então, o robô está esticado ou contraído, ele tem inércias distintas. Então, esse QM, ele sempre vai depender daquele momento da simulação. Por isso que você tem que passar
a inércia naquele momento. Aí ele vai pegar esse QM, traduzir num vetor 7 por 7, perdão, no caso não, no caso é 7 vezes 7 aqui, gente. O modo bonito seria fazer isso aqui, ó, model.nv vezes sim.model.nv. Aqui ele vai criar uma linha, um vetor linha, ou vetor coluna, porque na verdade é um 49, né, tanto faz, com 49 termos, que seriam os 47. E aí, eu não posso, eu vou passar do outro jeito aqui, só para vocês verem o que vai acontecer, tá? Ele passa para mim o flatten, né? Ele não passa assim. Deixa eu fazer o pautorar primeiro. Para quem já pôs a mão em C, isso faz sentido. É bem mais esquema você fazer um array de uma dimensão com lado vezes lado da matriz do que você fazer uma matriz realmente. Você precisa ficar alocando o vetor ponteiro dentro de ponteiro. Perfeito. E então... Inclusive, o row mayor. Ele guarda as linhas e não as colunas. Perfeito. Eu garanto para você que se você começar a usar essas funções aqui, que são muito poderosas, depois eu dou uma passada em algumas que eu usei, você vai ter muita dificuldade com isso, porque você não sabe exatamente qual é o tamanho que você precisa que ele receba. Então você vai pegando o jeito aos poucos. Então é isso. Se você ler aqui na matriz full M, ele converte a matriz esparsa para matriz densa, que é o que a gente quer, só que ele vai retornar, aqui não está falando, né? Você teria que olhar lá em cima. Ele vai retornar uma matriz, como o Henrique falou, é um vetor linha. Se eu tentar passar a matriz 7 por 7 aqui, ó, quando eu rodar... Segmentation fault. Estoura tudo, né? Ele vai dar esse problema aqui, ó. O buffer, que é o H, tem o número de dimensões erradas. Ele esperava uma dimensão e ele ganhou 2. Por isso que o certo é você fazer isso daqui. Detalhezinhos, né? Vamos ler mais um pouco do erro. Se você olhar file, mujokupi, generated, wrappers.pxi. Esse pxi eu não sei o que é, mas ele é um wrapper. E ele foi gerado. Quando você instalou o Mujoku, depois você importou pela primeira vez, isso foi criado. Se você for lá dentro do seu mujokupi e apagar esse generated, da próxima vez que você der import, vai ser recriado. Interessante. Por isso que aquele primeiro import demora. Uhum. Maravilha. Bom, aí agora deu problema, né? Porque eu preciso, a minha matriz H, ela tem agora um shape de 49, não 7 por 7 que eu precisava, né? Então eu posso vir aqui, fazer o meu H. Eu nunca me lembro se eu preciso dar só dar reshape, assim. Tem sim também, pode ser. Aí eu vou passar o shape que eu quero, 7 por 7. Beleza, aí ele vai retornar, vamos ver. Não, eu acho que precisa fazer assim. Aí. Beleza. Bom, caiu e apagou. O que aconteceu? Ele rodou até o final, renderizou, e ele falou assim, ó, linha 59 é essa daqui. Falou, ó, eu precisava de uma dimensão, eu tenho 2. Então você tem 2 opções. Nossa, coisa chata. Exato. Você tem 2 opções. Ou você volta aqui e dá um ponto reshape para 7 vezes 7, toda hora ficar fazendo isso. Eu prefiro fazer o quê? Eu faço um buffer diferente, como eu te disse, um H underline, e aí eu dou um reshape para o valor que eu quero. Aí pronto, entendeu? Aí, a princípio, é para funcionar. O ganho acho que tá um pouco... Pode voltar lá, por favor? Posso, claro. Ok. Ó, eu acho que eu li isso em algum lugar. O reshape, ele não mexe na matriz. Ele não mexe nos seus valores. Ele não mexe em nada. Ele só muda os limites de contador de linha e coluna. Ou seja, ela é uma operação que é extremamente rápida. Você pode dar a matriz do jeito que você quiser. Você mete o reshape, ele só muda os contadores, entendeu? Entendi. Então, eu acho que daria na mesma. Você fazer... Eu acho que, na verdade, demora mais. Se você fazer H igual H underline reshape, você poderia só pegar esse H você poderia usar no np.reshape, daí do H underline, daí já na linha 63 já colocar direto. np.reshape, H underline, vezes dot, não sei o que lá.
Assim. Daí você usaria o np.reshape, não h.reshape. Tá. np.reshape, h_77. Então, computacionalmente, isso é mais legal. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque na hora que você faz igual, você está guardando os valores, né? Você tá fazendo eu acho que você está fazendo uma cópia que não precisa ser feita. Eu acho. Precisaria estudar um pouco mais do NumPy, mas isso é detalhe. Uhum. Bom, agora aqui, obrigado, Henrique. Se você olhar, assim, meu ganho está bem menor, porque agora eu não preciso fazer um feedback tão forte, né? Porque eu estou compensando toda a dinâmica do meu robô. Então agora, se você olhar, ó, ele fica bem mais chuchuzinho. No meu caso aqui tá ruim, porque o jeito que eu parametrizei aqui tá ruim. O jeito que eu fiz aqui. No caso, no jeito que eu fiz lá, como eu comentei para vocês, que depois eu vou disponibilizar, eu fiz pela ponderação da massa da subárvore. E aí fica bem mais chuchuzinho mesmo. Mas você pode fazer aí o teu código, aí você vai ver que vai ficar bem melhor do que aconteceu aqui com os KPs e os KDs. E ele fica bem melhor com você chutando diferentes valores de KP e KD aí, tá? Se você implementar com uma spline, se você já tem a spline implementada, você só precisa ajustar aqui, né, o QVL D e o que é a aceleração D, o que pós também, no caso, né? E vai ficar ainda melhor. Então, é bem poderoso. Então, você percebe o seguinte, existia uma... Cara, para descobrir isso daqui, eu tive que fuçar um pouco, né? Cara, eu tô surpreso que isso funciona desse jeito. Porque, assim, do ponto de vista de Python, isso tá errado ser desse jeito. Ele não deveria retornar, né? Ele não deveria alterar um argumento que você mandou. É bizarro, é bizarro. Porque, assim, mas por baixo é Cython, tem ponteiro, então tá tudo em casa. Mas Sim. é exatamente não pythonico isso. Fenomenal você ter descoberto isso, cara. Eu não sabia que tinha isso, não. Se você, então, for aqui, dá para achar esse cara. Bom, se a gente vier aqui no GitHub, eu quero mostrar isso vale a pena. Do JogoPy. Jumoco. Juman de pai. Jumoco. Se eu der um search aqui, ó, nesse repositório, tá aqui o wrapper. Então, se você olhar, olha só o que é. Quando você... Aqui no caso tá underline, né? Porque ele é uma implementação, ele põe por fora só esse full sem o underline. Mas basicamente o que ele está fazendo, ó, isso daqui é uma função em C, vocês estão vendo? É em Python, mas ele está usando a nomenclatura de C. Muito por isso que é Cython. Então, assim, do ponto de vista de desempenho, basicamente, assim, tudo que você conseguir achar aqui que você acha que vai funcionar, o Python não está pondo a mão. O Python não nessas funções, não é um limitante. Vocês perceberam? Acho que de ontem para hoje ficou um pouco mais claro. Inclusive essas partes dos visualizadores aqui, eu imagino que seja a mesma coisa, né, Henrique? Os visualizadores têm bastante Pythonzinho. O MJView, MJView Basic, MJContext. Mas assim, ele chega até um certo ponto. Se você quiser ver um pouco mais para baixo, você não vai achar no Python. Você tem que ver no wrapper, tem que ver nos negócios aí. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou commitar já para vocês terem acesso, né, para vocês darem uma olhada. Mas basicamente, olha que interessante, a gente mudou muito pouco o nosso código, o jogo já dava isso daqui pronto pra gente, eu não precisei escrever uma equação a princípio, eu sei o que está acontecendo, né? Mas isso daqui é interessante por quê? Porque é o que está acontecendo, né? O jogo já me dá essas informações. Na vida real, a princípio a gente teria duas opções, como eu disse, ou a gente faz, teria um jogo rodando em paralelo para ter o mesmo comportamento, a gente tem uma estimativa desses valores, né, do H, no caso aqui do H e do C, ou, né, a gente escreveria analiticamente essas equações, que também eu acho que é um ótimo exercício, e como pesquisa seria importante a gente ter elas, né? Então, o pessoal aí, o Ricardo eu lembro que tinha, talvez o Tarek também tenha, eles acharam alguma dissertação, alguma tese, não me lembro, que tinha boa parte das coisas escritas para o IVA, né? Talvez seja interessante. Tinha um que tinha
É um exercício até que eu não fiz, eu encontrei uma outra que tinha parte também da cinemática inversa. Uhum. Então, esse daí eu ainda não abri, mas é porque tá também no meu outro PC. Mas depois, quando eu voltar para Ribeirão, eu vou dar uma olhada também. Depois eu te passo, se tiver uma coisa legal também, a gente já mostra para todo mundo. Beleza. A questão toda, galera, é que essas duas matrizes, a H e a de Coriolis, elas podem ser calculadas de maneira recursiva, tá? Então, não, acho que não é bem recursiva a palavra que eu quero, mas elas são numéricas, você não precisa escrevê-las. Se você olhar, por exemplo, nas equações dinâmicas aqui que o Siciliano escreve, eu prometo que eu estou encerrando aqui. Então, se você for aqui em Dynamics, cadê Dynamics? Passei já. Aí, 7, Dynamics. Então, ele vai fazer, aqui é um livro mais básico, né? Então, ele vai fazer toda a parte da escrita, no Lagrangiano, deriva, ele vai derivar item a item. E uma coisa legal do Siciliano aqui é que ele leva também os parâmetros do motor. Então, tudo que você vê com o subíndice M é motor. E aí, conforme você vai avançando, ele vai te mostrando aqui é a dedução, etc. Mas aqui embaixo, ó, ele tem aqui, por exemplo, as escritas. Por exemplo, isso daqui é uma escrita recursiva, a princípio. As jacobianas são recursivas também, recursiva não, numéricas, né? Você consegue calcular elas numericamente, sem ter nada explícito. E se implementa essa equação, você chega na matriz de inércia, ele usa B para inércia, né? Já era. Para energia potencial, a mesma coisa. Se você olhar aqui, ó, isso daqui são também implementação numérica. No caso aqui é energia, né? Mas aqui embaixo ele define. E aí aqui tem os parâmetros que o cara usa para fazer a matriz de Coriolis e tudo mais. Enfim, então assim, essa equação, momento importante, essa equação é mais importante, né? Ela é a mesma equação, ó, inércia, Coriolis e torque, gravidade. Ele tem também atrito viscoso, atrito seco e forças externas. Tá vendo? É um pouco mais completo. Você escolhe o que você quer pôr. Então, assim, a gente como laboratório, a gente precisava ter domínio, pelo menos saber calcular essas equações, porque isso pode ser importante, né? Então, fica aí, tem várias coisas em aberto. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô impressionado de tão bonito que ficou esse workshop. Ficou legal, né? Curti pra caramba também. Nossa, ficou bem da hora. Completinho, né? Acho que a gente saiu do zero e chegou num negócio razoável. Gente, a última coisa que eu queria falar aqui é para vocês depois darem uma olhada nessas funções pré-prontas, porque eles têm algumas coisas até meio para usuário, assim, né? Então, por exemplo, ele tem algumas funções para jacobianas, então, tipo assim, aquele mujocopi.functions.mjjack, né? Você passar todas essas coisas aqui, ele devolve para você a jacobiana de posição e a jacobiana de rotação. Você só dá um concatenate depois, é a matriz jacobiana completa. Você pode deixar do centro de gravidade, de alguma geometria, de qualquer site. O TCP está aqui, ó. Se quer achar a jacobiana até a ponta da ferramenta, jacobiana do site. Tem outro jeito também de pegar a jacobiana, é um pouco mais fácil, depois eu te mostro. Tem algumas coisas de quaternion. Então, se você procurar aqui, ó, normalização de quaternion, o que mais? Aqui, quaternions. Então, você rotaciona o quaterno, negativo quaterno, multiplica, quaterno para velocidade, subtração de quaternions, de quaterno para matriz de rotação, de matriz de rotação para quaterno, derivado integral. Enfim, tem um monte de coisa. Ó, sobre poses, né? Que seria, olha, isso aqui é interessante, ó. Negativo, multiplicação de poses, decomposições. Cara, tem um monte de coisa legal aqui, ó. Um monte de coisa legal. Então, eu vi umas implementações bem legais com esses caras aqui, que a gente vai discutir numa próxima situação. Vou comitar o código, aí vocês podem ficar à vontade, aí, acho que vai chegar no final, a gente vai ficando um pouco cansado, mas acho que valeu muito a pena. Acho que foi uma iniciativa que a gente não se preocupou em gerar slide nem nada, né? Os vídeos, sei que dá mais trabalho, tem que reassistir vídeo para tirar dúvida, mas pelo menos ficou documentado e dá pra gente voltar, né? Eu acho que tinha que colocar algum aluno de C
pra ver o vídeo e colocar tag nos horários, tá ligado? Pode ser. Tipo, em tal minuto a gente começou a falar disso, em tal minuto falou disso. Tem inclusive alguns alunos meus que pediram as gravações, porque eu falei para eles assistirem, que eu preciso que eles aprendam a mexer nas coisas. Deixa eu parar a gravação aqui. Muito obrigado a todos.